Vamos conversar hoje sobre o que impede o cirurgião dentista de chegar no seu 25 em 1 na odontologia, ou seja, no faturamento de 25 mil por mês por equipe no seu consultório ou na sua clínica. Eu sou Carla Alvarenga, sou cirurgiã dentista já há 24 anos e coordeno uma rede de clínicas aqui na região de Campinas com foco na ortodontia e na odontopediatria. E eu compartilho já há vários anos toda a minha experiência e o meu conhecimento no mercado da odontologia, no mercado que cresce dentro da odontologia, com os cirurgiões dentistas que também querem ter resultado na sua profissão. O que impede o cirurgião dentista de chegar no seu 25 em 1, né? No seu 25 mil reais por mês? O que leva, o que o cirurgião dentista quer, na verdade, no fundo, é ser valorizado, né? É ser bem remunerado, remunerado justamente, né? De acordo com todo o investimento que faz em tempo e investimento financeiro na sua profissão. O dentista que tem um consultório próprio, ele tem todo um investimento envolvido ali. O investimento é alto para se abrir um consultório ou uma clínica. Para o dentista que trabalha em clínica, investiu muito na sua qualificação profissional, desde a graduação, possivelmente depois uma pós-graduação, ou uma especialização ou um aperfeiçoamento. Então, o investimento de tempo, investimento financeiro para o dentista é alto. E é claro que todos nós queremos ter um retorno disso, né? Desse investimento de tempo e financeiro. E isso tem tudo a ver com ser valorizado. E é sobre isso que eu sempre estou falando aqui nas redes sociais, sobre como ser valorizado dentro do mercado da odontologia, como ser visto como uma referência para os seus pacientes, como uma autoridade naquela área. Quem é endodontista, ser visto como uma referência na endodontia, para aquela comunidade, para aquela região onde ele está inserido, para os seus pacientes. Um paciente que enxerga o cirurgião dentista como uma referência, ele indica, ele volta. Mas como ser uma referência? Então, é sobre isso que eu venho aqui compartilhando com os cirurgiões dentistas que querem crescer nesse mercado. E é um mercado próspero para quem enxerga ali as oportunidades e as alternativas que existem. Um dos pontos, na minha opinião, é um dos mais complicados e que o cirurgião dentista menos vê, menos percebe, que impede o dentista de aumentar o seu faturamento no seu consultório e possivelmente chegar nos 25 mil reais por mês. É a solidão, tá? Solidão, é isso mesmo. Vou colocar aqui, ó, solidão. Como assim, Carla, solidão? O cirurgião dentista é um profissional que tem uma particularidade de trabalhar praticamente sozinho, não é? A gente trabalha, o nosso tratamento que a gente faz no paciente é ali entre quatro paredes, dentro de um consultório, dentro da sala clínica, num lugar restrito, que é a boca do paciente, e o dentista precisa tomar as decisões ali no andamento do tratamento, no andar daquele tratamento, sozinho ali na hora. Então precisa decidir naquele momento se começou a apresentar, o paciente começou a apresentar um sangramento gengival, o que fazer naquele momento, como estancar aquele sangramento, se dá para continuar a realizar aquele procedimento ou não. Então são decisões que o dentista tem que tomar sozinho e já está acostumado com isso, né? Na faculdade a gente tem o apoio, tem a companhia e tem a orientação dos nossos professores. E isso nos traz uma segurança muito grande. Então, o dentista, quando está na graduação, quando está num curso de especialização, aperfeiçoamento, qualquer curso, ele tem um professor, que é o seu mentor,
que é quem orienta, é o seu orientador naquela determinada técnica. Isso, além de ensinar o dentista aquele novo tipo de procedimento que ele vai possivelmente realizar nos seus pacientes, ele traz um suporte, uma segurança. Então, na clínica, a gente está ali apoiado pelos nossos professores, pelos nossos mentores, pelos nossos orientadores. Quando o cirurgião dentista cai no mercado de trabalho, ele fica sozinho. Então, acabou a graduação, abriu o seu consultório ou não. Então, aqui, ó, primeiro, um cirurgião dentista que trabalha em clínica, que não tem o próprio consultório, ele começa a trabalhar, começa a atender ali, por mais que ele esteja num ambiente de uma clínica, com outros profissionais, com equipe de funcionários, né, outros cirurgiões dentistas, ele precisa tomar as decisões ali dentro da sua unidade, da sua sala clínica, acaba tomando as decisões sozinho em relação ao tratamento realizado naquele paciente. Então, quando o cirurgião dentista cai no mercado, aquele que tem consultório próprio, mas trabalha sozinho, não tem equipe, ele precisa tomar todas as decisões ali sozinho. É uma profissão solitária, acaba sendo solitário, mesmo quem tem clínica, quem tem equipe. Aqui, em terceiro lugar, cirurgião dentista com equipe, dentro de um consultório ou já dentro de uma clínica. Muitas vezes, na maioria das vezes, as decisões que ele precisa tomar, ele toma sozinho. Existem aqui, principalmente, os cirurgiões dentistas que têm já um consultório próprio ou clínica, algumas áreas ali dentro do seu dia a dia que ele não tem com quem dividir, que ele não consegue dividir com ninguém. Decisões em relação à parte financeira, a contratação, a treinamento de funcionários. Nós estamos numa área na odontologia que não existem grupos, não existem comunidades que apoiem esses dentistas, que suportem. E esse é um grande problema. Por quê? Quando nós nos sentimos sozinhos, isso acontece, eu sei porque eu já passei por isso. Quando nós nos sentimos sozinhos, muitas vezes a insegurança vem junto. Isso na parte técnica, isso na parte de gestão do consultório, para fazer uma simples divulgação. Muitos perguntam para mim, Carla, como é que eu vou divulgar o meu consultório? O que é que eu faço? E nunca fez nenhuma ação. Por que não? Existem coisas simples, ações simples que podem ser realizadas por qualquer cirurgião dentista. Por exemplo, parcerias. E o cirurgião dentista, na maioria das vezes, sabe até, algumas ações que pode colocar em prática, mas não vai lá e faz. Por quê? Medo, insegurança, por estar sozinho. Então, quando você tem uma mentoria, quando você tem uma orientação em relação a que ações você deve tomar no seu consultório para crescer, para chegar aqui no seu 25 em 1, para alcançar esse faturamento de 25 mil por mês, as coisas começam a acontecer. Porque o grupo é importante e eu tenho um grupo de mentoria que são os meus alunos, os alunos do meu método online Dentista Referência. O grupo de dentistas se apoia, se suporta, se ajuda, se incentiva. Então, quando nós nos reunimos, nós conversamos sobre vários assuntos referentes a marketing e gestão. E eu oriento, eu sou a orientadora. Eu oriento com a minha experiência, com o meu conhecimento, com aquilo que funciona para mim, com aquilo que funciona para os meus alunos. Incentivo os dentistas a fazerem, a entrarem em ação, a colocarem o pé na água. Em relação à divulgação, o dentista que trabalha em clínica, que não tem o seu consultório próprio, pode sim começar a fazer divulgação, divulgar o nome dele, começar a ser visto como uma referência.
começar a dar os primeiros passos, entender o que é importante numa divulgação, como é que deve ser isso dentro da odontologia, que a gente não pode fazer propaganda, é preciso conhecer o nosso código de ética. Para o dentista que trabalha sozinho, não tem equipe, não tem uma funcionária, uma recepcionista ou auxiliar, qual é o próximo passo dele para ele chegar no 25 em 1, se esse for o seu objetivo? A solidão é um dos pontos que impede realmente o dentista de crescer. Ele fica sozinho, inseguro e não sabe o que fazer, tem medo de investir e perder dinheiro, tem medo de entrar ali para as redes sociais de uma forma profissional para divulgar o que faz, medo às vezes do julgamento dos outros, de fazer um vídeo, de tirar uma foto, fazer um post ali, o que é que vão achar, será que vão gostar, que tipo de comentário eu vou ter, ou simplesmente porque desconhecem, não sabem como estar presentes nas redes sociais para divulgar de uma forma que traga resultado, que traga pacientes qualificados. Então, o fato de estar sozinho faz com que o cirurgião dentista fique travado ali onde está e realizando aquele velho e antigo marketing que eu chamo de marketing de todos os santos, que é aquele marketing que o dentista fica no seu consultório só esperando o paciente chegar, rezando para todos os santos para que o paciente chegue e que seja aquele paciente que ele quer, que ele deseja, o paciente particular, aquele paciente bom pagador. Só que isso não funciona mais. Existe um boca a boca muito mais eficiente, que é o boca a boca digital. Aí sim, quando o cirurgião dentista aprende a trabalhar com isso, ele começa a ter resultado de mais pacientes qualificados para o seu atendimento. Tá? Então, aqui existem 3 categorias, eu costumo subdividir aqui os cirurgiões dentistas em 3 categorias que sofrem do mesmo mal que é a solidão e que isso impede de crescer. Sim, o dentista que trabalha em clínica pode alcançar o seu 25 mil por mês, sim. Se souber realmente como atender aquele paciente, como fechar os tratamentos, como fidelizar, como oferecer novos procedimentos para ele, aqueles procedimentos que o dentista sabe que o paciente precisa, que vai ser bom para ele. Mas como comunicar isso? Essa é a principal habilidade que o dentista que trabalha em clínica precisa ter. Além de poder já divulgar o seu nome, ao invés do nome da clínica. Ter ali as suas redes sociais no seu nome. E começar a colocar conteúdos de valor que vão trazer uma visão de autoridade, de ser uma referência naquela área, na região em que ele trabalha. Então ele já constrói isso. Uma vez que ele quiser ter o próprio consultório, que ele descer para essa segunda categoria aqui, aqui que é o cirurgião dentista que já tem o seu consultório, mas que está sozinho, trabalha sozinho ainda, ele já está formando uma clientela que vai sempre buscar por ele e vai encontrá-lo. Então, se está trabalhando numa clínica, depois muda de clínica, depois vai para um consultório próprio, ele já tem as pessoas ali, os seus pacientes, dentro das redes sociais dele. E uma chance muito maior de ter um sucesso aqui mais rápido, potencializar, acelerar o seu resultado dentro da odontologia. E que é muito possível. É possível para quem sabe trabalhar. É possível para quem sabe divulgar o que faz. É possível para quem sabe fechar mais tratamentos. Essas são as 2 grandes dificuldades do cirurgião dentista. Divulgação, e o que é divulgação?
Divulgação nada mais é do que você aparecer para a pessoa certa da maneira certa. Quando você entende isso e aprende a fazer isso numa escala maior, ou seja, aprende a atingir mais pessoas e as pessoas certas, é isso que vai trazer o interesse daquelas pessoas em agendarem uma consulta com você. Isso é a divulgação. E isso é importante aqui para as 3 categorias, sim, de cirurgiões dentistas. A habilidade em fechar mais tratamentos também. Fundamental é o quê? É a venda, é a conexão. É sobre se conectar com o paciente, que tipo de comunicação você deve ter, como é que deve ser uma consulta de fechamento e todas as consultas que envolvem todo o tratamento. Para no final você ter um paciente fidelizado, um paciente que vai querer retornar com você, que ele vai te indicar para outras pessoas. Esse é o melhor. E esse, na minha visão, deve ser sempre o objetivo de qualquer cirurgião dentista, de qualquer consultório, qualquer clínica. É ter pacientes fidelizados, é ter pacientes indicadores. Esses são os melhores. Eu costumo dizer que os pacientes que nos indicam são aqueles que realmente gostam da gente, de coração. Que você conseguiu uma conexão tão grande com ele, que ele fala bem de você para as outras pessoas, que ele quer ver você crescer e ele quer colaborar com isso, ele quer te ajudar. Só que tudo começa, e isso nessas 3 categorias, tudo começa com de onde o paciente vem, como é que ele tem uma informação sobre você. Então, é preciso abrir a mente e pensar sobre esses aspectos para o dentista sair da solidão, sair só do foco da técnica. O foco na técnica não pode ser único. É um dos pilares para se chegar ao 25 em 1. É um dos pilares que eu ensino. É o tratamento de qualidade. É a técnica excelente. Sim, o cirurgião dentista precisa sempre buscar melhorar, é a melhoria contínua na técnica para o seu paciente, estar sempre atualizado, sim. Agora, é um pilar. E o seu consultório eu costumo comparar com uma casa sustentada por 3 pilares. É uma casa que precisa de 3 pilares de sustentação. Se só um estiver forte, bem fortalecido, a casa cai. A casa não é resistente. Tem uma grande chance de não durar muito tempo, pensando no médio, no longo prazo. Então esse é um dos pilares. E esse é um pilar que traz uma solidão para o cirurgião dentista. Porque é um pilar que ele precisa resolver sozinho. Às vezes tem ali o apoio de um professor que pode tirar uma dúvida, enfim. Mas, na maioria das vezes, o cirurgião dentista tem um foco na técnica odontológica. E se a gente for pensar na área de marketing e de gestão, aí piorou. Por quê? O cirurgião dentista não tem nenhuma formação nessa área, em nenhum curso dentro da odontologia, em nenhum curso de graduação, de especialização, de aperfeiçoamento. Então ele não sabe nada sobre essas áreas e tem muitas dúvidas e quer fazer ações diferentes. Na maioria das vezes sabe que precisa para poder crescer, só que não sabe o que fazer e fica paralisado. Não tem com quem dividir isso, essa dúvida. Não tem para quem perguntar. E aí acaba não fazendo nada. E vem a frustração junto com a solidão, a insegurança, a frustração, aquele sentimento de estar perdido. Eu não sei se você tem esse sentimento em você, mas
Ele acontece na maioria dos dentistas que não sabem como agir para crescer. 3 categorias que eu gosto muito de falar para esses 3 tipos de cirurgiões dentistas, porque eles estão em realidades diferentes, eles estão em momentos diferentes, né? E eu posso falar com muita propriedade, com muita experiência com dentista que trabalha em clínica, porque na minha rede de clínicas somos, acredito que mais ou menos, não sei em quantos estamos hoje, mais ou menos 20 cirurgiões dentistas trabalhando aqui. Então eu posso dizer o que traz autoridade, o que uma clínica valoriza num cirurgião dentista, como é que deve ser a sua postura, o seu atendimento aos pacientes dentro do consultório, dentro da clínica, né? E eu dou essa orientação para esses dentistas. Eu treino a minha equipe de cirurgiões dentistas, eu treino aqui o meu time, né? Eu gosto muito de chamar de time, porque realmente é um time, precisa ser um time, todos se ajudarem, união, isso é muito importante para crescer. O dentista que trabalha sozinho, não tem equipe ainda, eu já passei por isso, eu sei como é. Eu sei quais são os desafios, as dificuldades, por onde começar, o que deu certo para mim. Então, quando eu mentoro esses dentistas, eu mentoro com a minha experiência e com a experiência dos alunos. Isso é muito bom. Sair da solidão. Isso é fundamental para poder crescer. E o cirurgião dentista que tem equipe, que já tem um consultório maior com 2, 3 cadeiras, que já tem uma clínica com 5, 6 cadeiras odontológicas ali. É um outro momento, são outros desafios. Também tem muitas vezes o desafio da divulgação. Sim, o desafio de fechar mais tratamentos. Como orientar a equipe a converter mais consultas em tratamentos. São outros desafios. Desafios com equipe de funcionários. Como dar treinamento, como conseguir um melhor resultado da sua equipe. Então são 3 categorias de cirurgiões dentistas, mas todos se encontram, na maioria das vezes, aqueles que querem crescer, que se sentem estagnados, se encontram aqui na solidão. E é preciso estar numa comunidade, trocar experiências, trocar ideias. E quando eu falo em incentivo, um apoiar o outro, isso também é muito importante, porque acontece bastante do dentista querer tomar uma ação, quer fazer uma ação no seu consultório. Então, entre os meus alunos, muitas vezes, tem um dentista que tem uma dúvida ali para gravar um vídeo. Eu quero gravar um vídeo e colocar na minha rede social, no Instagram, por exemplo. Mas, eu gravei um vídeo, mas eu não sei se tá bom, será que tá, será que não tá? E aí o grupo se apoia. Não, tá ótimo, publica assim. Ou dá uma sugestão de uma alteração. Olha, o próximo que você fizer, faça dessa forma que pode ser melhor. Eu faço desse jeito, faço do outro. Então, esse apoio, além da minha orientação, da orientação da minha equipe, tem o apoio dos colegas. E isso é muito legal, é muito rico. E eu costumo dizer o seguinte, eu gosto muito de uma frase que uma vez eu ouvi e hoje eu repito, que hoje eu escuto muito mais o que as pessoas fazem, ou seja, o resultado que elas têm, muito mais o resultado, do que o que elas falam. Então, falar é muito fácil, né? Falar, poderia vir aqui e falar, olha, você é cirurgião dentista, faça isso, 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 essas ações vão te trazer resultado, 25 em 1, mas se eu não tiver feito isso, se eu não tiver esse resultado, se eu não tiver testado, eu não tenho autoridade para compartilhar. Eu busco hoje pessoas para me guiarem, pessoas que estão muito acima de mim, que têm resultado, que eu sei que fazem aquilo que falam, que estão ali no jogo, que estão jogando o jogo e que não estão só falando, só ensinando, que é só a teoria. E é essa a minha proposta, sempre com os dentistas. É trazer
Na prática, eu sei os desafios de cada etapa dessa dentro da odontologia. Eu sei as dificuldades que cada cirurgião dentista tem aqui em relação à divulgação, em relação a fechar tratamento, em relação à fidelização, em relação à técnica odontológica, ao encantamento do paciente. Dentro do seu consultório, dentro da clínica onde você trabalha, dentro da sua própria clínica, tem ações, existem habilidades ali que você precisa aprender, tarefas que são necessárias serem feitas para que você cresça, para que você aumente o seu faturamento, para que você chegue onde quer chegar. Chegue na sua valorização, se sentir valorizado. Tenha uma fila de espera de pacientes. Olha a coisa mais gostosa que isso. Pacientes disputando um horário na sua agenda. Sim, isso é possível. Nós temos aqui, doutora Gilmara também, tem exemplo de vários alunos também que não dão conta de atender os pacientes. E aí existem estratégias ali por conta da fila de espera para aumentar o seu faturamento, para alcançar o 25 em 1 e muito mais. Então, o que eu quero trazer aqui é o dentista entender que ficar sozinho, estar sozinho, vai atrasar o seu crescimento. Pode ser que condene o dentista a ficar estagnado ou até a retroceder, a ser engolido pelos outros consultórios, pelas clínicas. Sim, existe esse risco. Só que para isso, voltando aqui, é preciso sair da solidão. É preciso buscar conhecimento. É preciso buscar aquela habilidade que você sabe que não tem. Os 3 pilares para o seu 25 em 1, para um faturamento de 25 mil por mês por equipe no seu consultório são atração de pacientes, que diz respeito à divulgação, fechamento de tratamentos e tratamento de qualidade. A consequência disso tudo é a fidelização. O paciente volta, é atraído novamente, mas é muito mais fácil de fechar um novo tratamento com ele. Você fecha e você dá de novo um tratamento de qualidade, oferece uma técnica precisa. Cumpre e até encanta o paciente, superando a expectativa dele, cumpre aquilo que foi prometido. Então, quando você encontra o seu público e você sabe se comunicar com ele, sabe o que ele quer, entende ele, você atrai o público certo e começa a ter fila de espera. E eu sei que elas têm espera na agenda, com 10 equipos na clínica. Tem espera. E aí você começa a ficar confortável para escolher quem você quer atender, qual é o público, você seleciona mais, pode aumentar o valor, enfim, várias estratégias podem ser usadas daí. Dentista, saia da solidão. Separa aí uns 15 minutos hoje e pensa como é que está a sua realidade dentro do consultório. Você tem alguém que já tem mais experiência que você para trocar ideia, para trocar experiência, para pedir uma orientação? Porque se não tiver, você está perdendo tempo. Sim, porque ter uma direção, ter alguém para orientar, faz com que a gente erre menos. A gente errando menos, perde menos tempo, perde menos dinheiro também. Chega mais rápido, é um atalho. A solidão é um obstáculo. O direcionamento é um atalho para você chegar lá mais rápido. Então separa aí 15 minutos no seu dia e pensa. Como é que você está hoje? Está estagnado? Sabe, você entende o seu consultório? Você enxerga o seu consultório como um negócio? Você que trabalha em clínica, enxerga que você tem uma carreira dentro da odontologia, que você pode crescer mesmo trabalhando dentro de uma clínica? Crescer o seu faturamento, ganhar mais, ser mais valorizado, começar a ser visto como uma referência dentro da clínica e entre os pacientes? Então separa 15 minutinhos, pensa nisso. Essa é a dica do vídeo de hoje.